Boa tarde a todos. Todos nessa tarde calorosa, né? Quentinha. É muito bom que todos estejam aqui. Sejam sempre muito bem-vindos à nossa casa. Nós desejamos sempre que cada um saia daqui com mais paz, mais fortalecido para a jornada diária. Lembramos sempre do recadinho dos celulares, por gentileza. Se puderem, desliguem os celulares, se não, coloquem no silencioso, que acaba atrapalhando aqui as energias e interferindo aqui nos nossos trabalhos. Bom, o tema da nossa palestra de hoje é esse aqui: Espiritismo e Apometria. A maioria de vocês, ou todos, devem saber que aqui na nossa casa nós trabalhamos com apometria, né? A apometria, ela é um recurso que nós utilizamos para ajudar para quem está passando, ajudar as pessoas que estão passando por problemas espirituais. Nós utilizamos aqui na nossa casa a apometria. Muitas vezes, a pessoa que vai fazer a apometria, ou mesmo que frequenta a casa, não sabe muito bem o que é apometria. E acaba tendo várias confusões. Tem gente, inclusive, que muitas vezes até confunde uma coisa com a outra. Ah, mas apometria vem do espiritismo, é do espiritismo, faz parte, como é que funciona? Então, a nossa palestra de hoje tem como objetivo tentar esclarecer, falar um pouquinho a respeito das diferenças e das semelhanças entre a apometria e o espiritismo. Tá bem? Vamos lá. Volta um pouquinho, dona Tânia, por favor. Aí, vamos parar aqui um pouquinho. Eu queria que vocês olhassem esse esquema aqui comigo, que ele quer dizer o seguinte: que espiritismo e apometria são duas coisas completamente distintas, dois universos diferentes, mas que têm uma inter-relação muito clara. É o que a gente vê aqui, ó, né? Tem um círculo e para esse círculo se aproximando do outro. Em algum momento eles estão sobrepostos. Isso quer dizer o seguinte, se a gente fosse resumir, quer dizer que o espiritismo e a apometria têm uma íntima relação, mas a apometria não faz parte do espiritismo, como o espiritismo não faz parte da apometria. Eles são independentes, mas têm vários pontos de semelhança dessa inter-relação. É essa relação, em que pontos eles se relacionam, que é o que a gente vai ver agora. Vamos passar. Olha lá. Parou aí? Ele é muito rápido, gente. Está muito ligeiro. Sou eu. Olha lá, nós vamos ver agora a relação entre o espiritismo e a apometria. Como é que nós vamos entender isso aqui? Nós vamos ver quais são as principais características do espiritismo e ver as principais características da apometria. E ver em que pontos elas são semelhantes ou diferentes. Passa um só. Só aí. Se a gente fosse definir muito brevemente o espiritismo, se a gente fosse dizer assim, o que é o espiritismo? A gente poderia usar de definição bem didática que diz assim: o espiritismo, ele é uma filosofia, a gente sabe que a literatura traz isso, é uma filosofia porque ele busca, através dos seus ensinamentos, dar sentido às coisas que acontecem no nosso dia a dia, à nossa vida, então é uma filosofia. Ele também é ciência, porque ele permite comprovação daquilo que o espiritismo vem a determinar, dizer que é a verdade. Ele permite, através do princípio de universalidade, aquilo que a gente diz a respeito do espiritismo aqui, nós vamos dizer em qualquer parte do mundo. Por isso a gente pode comprovar cientificamente. E ele é religião. Basicamente ele é considerado religião porque ele prega a crença em Deus, porque ele prega a crença no caminho do bem, a gente fazer o bem e se melhorar moralmente. Então a gente pode considerar também uma religião. Essas são as principais características que definem o espiritismo. E o que é que define a apometria? Olha lá, parou aí. A apometria, ela é definida como uma técnica de tratamento espiritual. Ou seja, não é uma filosofia de vida, ela não é uma religião, mas ela guarda uma semelhança, eu poderia dizer, que é que permite comprovação científica, assim como o espiritismo. Mas ainda assim, se eu for conceituar, eu vou dizer que ela é uma técnica para tratamento espiritual. Então, como definição básica, as duas são completamente diferentes. Vamos passar.
Olha o que diz ali a respeito dessas características do Espiritismo, enquanto filosofia, doutrina, né, e religião. Agora, diz que ele se baseia no intercâmbio com o plano espiritual, que nos permite essa comprovação científica que a gente falou. Todo mundo sabe que o Espiritismo ele defende, que é o que a gente sabe, a gente conhece, a gente acredita, que existe uma comunicação o tempo inteiro desse plano terrestre, onde a gente usa o corpo físico, com o plano espiritual. Né? Uma outra dimensão que a gente já não precisa mais do corpo físico, mas nós podemos nos comunicar. O Espiritismo vem explicar isso. E o que é que diz a apometria? Passa lá. Também diz. A apometria também se baseia nesse mesmo conhecimento, do intercâmbio com o plano espiritual. Eu só consigo trabalhar com a apometria porque eu conheço o mecanismo do intercâmbio com o plano espiritual. Então aí os dois se aproximam muito. Vamos ver se tem mais alguma semelhança. Vamos passar. Olha lá. O Espiritismo, ele defende a reencarnação. É uma das suas bases. Olha a apressada. A apressada já passou. Já passou. O Espiritismo defende a reencarnação. A gente sabe disso. Quando a gente estuda o Espiritismo, a gente fica sabendo que todos nós já tivemos várias experiências aqui na Terra. Estou certo? Vocês estão vindo aqui na Terra pela primeira vez? Olha, acho que não. É possível que cada um de nós já tenhamos passado por aqui inúmeras vezes. Cada vez que nós estivemos aqui, cada vivência que nós tivemos aqui, nós éramos as mesmas pessoas de hoje? Não. Hoje, nessa vivência, eu sou a Vera. Numa outra vivência, poderia ser que eu fosse um homem. Não podia ser assim? Numa vivência, eu posso ser uma mulher com muitos filhos. Numa outra vivência, pode ser que eu não tenha tido filho nenhum. Numa vivência, eu posso ter vivido aqui na Terra até os 95 anos de idade. Numa outra vivência, talvez eu tenha morrido ainda muito jovem, porque nós tivemos várias experiências aqui na Terra, todos nós. Cada uma dessas experiências, a gente costuma dar um nome na apometria de, como é que chama, quem sabe? Personalidades. Olha lá. Então, na apometria, para que a gente entenda e aplique a apometria, a gente trabalhe com ela, a gente vai entender que todos nós tivemos várias reencarnações, tivemos várias experiências aqui na Terra, e cada uma dessas experiências a gente era uma pessoa com características determinadas, distintas. Ou seja, nós tínhamos uma personalidade. E são essas as personalidades que são a nossa base de tratamento na apometria. Então, eu só consigo compreender a apometria porque eu entendo do Espiritismo. Eu entendo o que ele me fala a respeito de reencarnação, de várias experiências aqui na Terra. Passa um só. Isso. Aí, parou aí. O Espiritismo, ele diz o seguinte: a forma como a gente vive cada uma das nossas reencarnações, olha lá, tem consequências no plano espiritual. Então existem consequências das ações humanas, de como a gente vive quando está aqui na Terra, para o resto da nossa vida. A gente, quando voltar lá, no plano espiritual, no corpo físico, a gente vai estar sofrendo essas consequências. O Espiritismo diz isso, não é? Como é que é aquela máxima, né? Que o plantio, ele é livre, porém é obrigatório. A colheita nada mais é do que as nossas consequências, né? A gente está colhendo, são as consequências do que a gente fez. Isso é sabido, né? A gente defende isso no Espiritismo. Será que a apometria tem esse mesmo princípio na hora da sua intervenção? Vamos ver. Consequências das ações humanas no plano espiritual. Por que eu estou dizendo isso? Porque na apometria a gente vai tratar algumas das suas personalidades. De outras palavras, a gente vai ver se quem você foi em uma vivência, a forma como você viveu aquela vivência pode não ter sido a mais adequada, que estava dentro do seu planejamento, e ela pode estar trazendo consequências para a sua vivência atual, que é aquilo que a gente está falando ali. Quem explica isso? O Espiritismo.
Eu só compreendo que isso possa acontecer porque eu entendo o Espiritismo. Então, tanto no Espiritismo quanto para a apometria, a gente defende que eu tenho que viver bem o hoje, porque eu vou responder da forma como eu estou vivendo nessa vivência e nas vivências futuras, poderão me trazer consequências. Vamos passar. O Espiritismo prega, portanto, já que existem essas consequências, a necessidade da chamada reforma íntima. O que é mesmo a reforma íntima? Mudar o que mesmo, gente? A si mesmo. Mudar os nossos hábitos, mudar o que mais? Pensamentos. Não tem como mudar hábitos se primeiro não mudar pensamento. Não tem como mudar ação sem primeiro mudar pensamento. Não vai acontecer de uma hora para outra. Isso é reforma íntima, né? Se melhorar moralmente. Tentar ser uma pessoa melhor. O Espiritismo, todo mundo sabe, prega isso. Será que a apometria leva isso em consideração? Vamos ver. Necessidade de reforma íntima. Também. A apometria trabalha, portanto, com aquelas personalidades que tiveram uma determinada dificuldade, uma vivência, para que você consiga vencer as suas más tendências e se melhorar moralmente, e melhorar as suas ações. Vocês estão percebendo que a apometria trabalha com base nos conhecimentos advindos do Espiritismo? Ela tem como base para ela existir todo o conhecimento que o Espiritismo já trouxe. Portanto, pode passar, Dona Tânia, faz favor. A apometria, ela é mais um recurso que pode existir nas casas espíritas. Um centro espírita, ele é uma casa no qual as pessoas se reúnem. As pessoas se reúnem para estudar, para se conhecer melhor, para conhecer essa relação com o plano espiritual. E lá existem várias atividades para o corpo e para a alma. Assim são as casas espíritas. Quais são essas atividades? Elas podem mudar um pouquinho de casa para casa, mas de uma maneira resumida, a gente pode falar da conversa fraterna. Toda casa terá sempre um trabalhador preparado e disposto a te ouvir e, dentro do que for possível, te orientar. É o que a gente vai chamar de uma conversa fraterna. Existem os passes, que vocês conhecem, as palestras, empréstimo de livros, isso também é um dos trabalhos, estudos, isso é muito importante, reuniões mediúnicas diferentes para cada casa, né, para cada centro espírita, e em algumas casas a apometria. Então a apometria utiliza as bases do Espiritismo, mas é um dos recursos que podem existir dentro de uma casa espírita. Vamos passar. A referência da apometria é a mesma do Espiritismo. A literatura de base, que vem de base, é a mesma. Estou querendo dizer o seguinte, que o trabalhador, né, que trabalha, que estuda, que lida com a apometria, ele tem que dominar o Evangelho. E não dominar apenas no sentido teórico, mas ele tem que se esforçar para quê? Para colocar em prática. E estou falando do trabalhador. Mas a pessoa que é o paciente, a pessoa que passa pela apometria, ela também terá que fazer a mesma coisa. A base dela para se melhorar, para melhorar aquele problema, está no mesmo lugar, que é o Evangelho. Ou seja, nas orientações, nos ensinamentos do nosso Mestre Maior, que é quem? Jesus. Então, todo mundo tem a mesma base. A base do Espiritismo, que é o Evangelho, ela também serve, a gente pode dizer que também é uma base importante para a apometria. E aí as palavras que aparecem advindas do Evangelho, que servem muito para o Espiritismo e para a apometria, é amor e caridade. Amor ao próximo, a nós mesmos, a Deus, a gratidão a Ele, a nós próprios, esse amor e ao nosso próximo. E a caridade, a gente está vindo aqui a auxiliar num horário que seria o nosso horário de descanso sem cobrar nada, a apometria não se cobra. Então a caridade também, a base é a mesma, que é a base defendida para todas as ações que o Espiritismo também defende com uma melhora moral. Vamos passar. Bom, agora que a gente já sabe que
apometria, ela só existe, ela só pode ser aplicada por quem tem conhecimento da doutrina espírita, né? Ela utiliza essa mesma base. Como que ela funciona, afinal das contas, né? Vamos falar um pouquinho a respeito disso. A gente vai dizer que nós trabalhamos numa mesa comércial. Tem lá uma mesa, nós trabalhamos com duplas de trabalhadores. Quem que são esses trabalhadores? É sempre, olha lá, um trabalhador que ele vai fazer a incorporação e o outro trabalhador que vai fazer a doutrinação. Ele vai conversar com aquele médium que está devidamente sintonizado, incorporado. E o que é feito? Ele incorpora o quê? O que acontece? São vivenciadas pelos médiuns, olha lá, situações de vivências passadas que possam ser a origem ou a influência de determinadas dificuldades da vivência atual. Todos nós já tivemos várias vivências, já falamos a respeito disso. Se numa dessas vivências, algum de nós passou por uma situação que não conseguiu lidar muito bem, que não conseguiu resolver, se relacionou com pessoas que ele não conseguiu perdoar, que ele ficou com muita raiva. Estou falando de situações hipotéticas. Se passou por aquela vivência e não conseguiu resolver aquilo, pode ser que aquela energia, que aquela situação esteja influenciando no comportamento dessa pessoa na vivência de hoje. Eu posso repetir o mesmo comportamento daquela vivência pretérita. É aí uma das boas razões para a apometria entrar como uma rede de apoio, como um auxílio. Nessas situações, essa vivência conflituosa, nós vamos resgatar na apometria. E o médium, ele vai vivenciar, ele vai perceber o que aconteceu para que a gente possa melhorar a situação atual. Então a pessoa não sente nada, não vê nada. Quem vai experienciar essas situações são os trabalhadores, são os médiuns. Pode passar. Como é que acontece lá dentro então? A gente diz que o médium vai incorporar o que nós chamamos de personalidades. Personalidade é uma parte de cada um de nós. É aquela que a gente foi no passado, que a gente acabou de dizer. Uma outra pessoa que eu fui, numa outra vivência. Aquilo não deixou de existir, não se apaga. Aquelas informações, elas ficam guardadas numa parte da nossa consciência. Está lá registrado, a gente só não lembra. O que o médium de incorporação vai fazer? Ele vai acessar essas informações que cada um de nós tem guardado na nossa consciência, bem escondidinho, e vai vivenciar aquela situação conflituosa. Por isso que a gente diz que traz a incorporação as personalidades, olha lá, de vivências passadas, da pessoa que está sendo atendida, ou mesmo de outros encarnados que estejam lá, ligados àquela situação, de quem for necessário. Também acontece durante a apometria, caso seja necessário, de os médiuns incorporarem obsessores, desencarnados. Você, numa outra vivência, prejudicou alguém, essa pessoa não tem mais um corpo físico, mas ela descobre você nessa vivência agora, com outro nome, com outro corpo, com uma outra situação, e ela se aproxima para te cobrar, porque afinal de contas você a prejudicou numa situação. É o que nós chamamos classicamente como obsessores, não é assim? A gente vai também permitir que essas pessoas venham em incorporação para que a gente possa conversar com elas e mostrar o que está acontecendo e auxiliar essas pessoas. Eu gosto de deixar isso bem claro. Esses obsessores a gente permite que venham em incorporação para que eles sejam auxiliados, porque eles precisam de auxílio. Não se esqueçam que eles estão cobrando aquilo que nós fizemos. Nós, portanto, não somos as vítimas. Estamos sendo prejudicados naquele momento, talvez, mas o que será que a gente fez no passado? Então, a gente demonstra isso, que agora nós estamos fazendo diferente e encaminha para auxílio. Portanto, sempre no tratamento com a apometria é feito isso aqui: esclarecimento, orientação e encaminhamento de todos. Aquela pessoa que está sendo tratada, ela vai ser orientada, ela também pode ser encaminhada para algum tipo ou outro complementar de tratamento, para estudo, feita toda uma conversa e orientação. Não é só o tratamento espiritual do ponto, tá? Então, esclarecimento, orientação e encaminhamento.
da pessoa tratada e também dos obsessores. Pode passar. O que auxilia para que a gente tenha lá um tratamento melhor, tá? Assistir às palestras é essencial. Eu tenho certeza que todo mundo que já foi marcar apometria foi explicar isso. Olha, pegue aqui o seu cartão e você precisa assistir quantas palestras mesmo? 7 palestras. Cada dia que você vem assistir a palestra, a gente carimba. Por que é importante as palestras? Por que é essencial as palestras? Olha o que diz ali: reflexão e preparação espiritual para o momento da apometria. Aquela parte que, uma vivência passada, passou por situações conflituosas, que estava guardada na minha consciência, ela precisa ser sensibilizada para o momento do tratamento. E alguns obsessores também. Eu venho e devo vir à palestra. Eu quero deixar isso bem claro. Tem razão para as palestras. Eu, que preciso do tratamento, estarei sendo preparado. E todos aqueles que me servem em relação ao problema também. Não adianta, portanto, eu vou fazer a apometria, meu marido vai fazer, minha irmã vai fazer, minha mãe vai fazer, meu amigo vai fazer, vários do meu entorno vão fazer. Aí, eu combino com eles. Cada sábado, um vem assistir a palestra e traz os cartões para carimbar de todo mundo. Adianta? Funciona? Desculpa te dizer, não vai funcionar. Essa preparação não estará acontecendo. Então, talvez o seu tratamento, o que você possa alcançar com o tratamento da apometria, não seja tão eficiente, porque você não se preparou da forma adequada. Então, existe sim uma razão bem clara para aquele tempo, tá? Que são as palestras. Direcionar as queixas é uma outra orientação. O que quer dizer isso? Seja objetivo. Talvez eu tenha nesse momento da minha vida diversas queixas. A gente não consegue tratar tudo numa sessão de apometria. Então direciona para aquilo que está mais te incomodando. Talvez você então faça novas apometrias para os demais problemas, mas todos uma vez só não vai ser possível. Isso é importante. Muitas vezes, quando não é direcionada a queixa, nós podemos acessar uma coisa que ainda está guardada e não é o momento de ver. Por isso que é bom direcionar. Nem sempre aquilo que a gente gostaria, muitas vezes, de tratar, deve ser tratado naquele momento. É isso que a dona Tânia está dizendo. Não somos nós quem vamos determinar isso, porque nós não trabalhamos aqui sozinhos, nós somos a equipe de terra, certo? Existe uma outra equipe, lembra que eu falei que a base é o intercâmbio com o plano espiritual? Nós trabalhamos sempre com uma grande equipe lá do plano espiritual. E às vezes, uma das nossas queixas para aquele dia não está no momento de ser trabalhado. Vocês entenderam? Você ainda está sendo preparado para aquilo. E aquilo não vai aparecer então na apometria, se você tiver muitas coisas para fazer, tá? Por isso que a dona Tânia está falando que é também uma boa razão para a gente direcionar. Então, ser objetivo. Outra orientação é controlar a curiosidade. Não faça a apometria apenas por curiosidade, é uma bobagem. Você não vai entender o que está acontecendo, você não precisava daquilo, você vai colocar minhoca na cabeça, é bobagem. Não faz isso não. Controla. Não precisa entrar lá e ficar assim, ó, querendo prestar atenção. Aqui tem uma média incorporada que é só o que ela está falando, o doutrinador ali tem outro. Depois você fala, puxa, não consegui acompanhar nada. O que ela falou aqui? Aí você escutou um pedacinho, você imaginou o restante da conversa. Não faz isso, não precisa. O que você precisa saber da sua sessão de apometria, quem vai dizer para você é o dirigente da mesa. Vai ter sempre uma pessoa que vai estar lá fazendo a apometria com os demais trabalhadores, que vai te recepcionar dentro da salinha, vai perguntar qual a sua queixa e vai se direcionar a você. Ele vai te explicar o que é importante que você saiba. Ele vai fazer um resumo, um apanhado do que aconteceu. Então não fica tentando prestar atenção, é bobagem. Isso é curiosidade e ela não tem necessidade. O que importa é um resumo. Seria dizer, olha, essa situação que você está passando tem relação com a tua vivência passada, por isso. Procure fazer assim, ponto, acabou. É isso que você precisa saber quando termina a sessão, tá? Então controla a curiosidade. Acalme e organize os seus pensamentos e emoções, também ajuda.
Vocês sabem que, à medida que a gente está aqui ou em qualquer lugar, os nossos pensamentos, as nossas emoções e os nossos sentimentos, eles criam, a gente sabe disso, ondas magnéticas. Vocês sabem disso, não sabem? Essas ondas magnéticas, elas serão compatíveis com pessoas que têm ondas magnéticas diferentes ou semelhantes? Semelhantes. Então, se eu quero que tudo transcorra da melhor maneira, eu quero que, então, os meus mentores me ajudem naquele trabalho, eu devo também estar com uma energia compatível. Estão compreendendo isso? Respire, se organize, mantenha os pensamentos elevados, fique grato que você está sendo atendido, já está sendo ajudado, fique tranquilo, e assim o atendimento vai transcorrer de uma melhor maneira. Lembre que você estará em tratamento por 21 dias. Então, você fez a apometria hoje. Se amanhã as coisas não melhoraram ainda, não precisa voltar desesperado. Se na semana que vem ainda melhorou mais muito pouco, espera um pouquinho. Você está em tratamento por 21 dias. Algumas coisas demandam mais tempo para irem se organizando. E a energia é necessário, é essencial que isso aconteça. E se coloque, lembre, de forma a receber ajuda. Nunca se esqueça disso. Como é que a gente se coloca de forma a receber ajuda mesmo? Eu quero ajuda do plano espiritual, tanto que estou fazendo tratamento com apometria, né? Como é que eu faço para facilitar que essa ajuda do plano espiritual chegue até mim? Eu tenho que gerar uma energia compatível para eles poderem se aproximar de mim e me ajudar. Não adianta eu ficar revoltado, com raiva, bravo, tá pensando lá fora nas coisas que estão acontecendo, que o meu carro está no sol, o calor que vai embora, que eu vou entrar, puxa vida, eu peguei um trânsito danado, olha onde eu tenho que passar ainda, enfim. Isso não vai ajudar em nada, muito pelo contrário, só vai atrapalhar. Então, procure ficar bem, procure manter-se em oração, faz o evangelho. Lembra, espera as coisas acontecerem, confia e faça a sua parte. Vamos passar. Vamos falar das indicações. Para que serve, então? Se funciona assim, para que serve a apometria? Aqui está resumido, vamos tentar passar. Problemas familiares, dificuldades de relacionamento, talvez, na minha opinião, seja sim o topo mesmo da lista de indicação. A maioria de nós tem problemas familiares. Talvez isso não aconteça na sua família. Mas a maioria das famílias tem determinados conflitos. Sejam conflitos de pai com filho, de irmão com irmão, sabe? Sabe aquela situação que você está fazendo um esforço danado? Você tenta fazer tudo certo, de repente você olha para a cara daquela criatura, pode ser seu irmão, pode ser seu marido, e você fica com uma raiva danada daquela pessoa. Você não sabe de onde veio aquela raiva. E a hora que você vê, você já soltou os cachorros naquela pessoa que naquele momento não te fez absolutamente nada. A hora que passa aquele negócio, como é que você se sente? Se sente bem? Péssimo. Inclusive você fica até culpado, com vergonha da situação. Talvez aquela raiva tremenda que você não conseguiu controlar não tenha origem na vivência de hoje. Estão entendendo? Talvez esse sentimento muito forte, descontrolado, ele tenha origem lá, numa vivência pretérita. Porque talvez você e esse seu ente familiar aí tenham estado juntos numa outra vivência e tenham sido inimigos. Estão compreendendo? Agora vocês vieram como familiares, pai, filho, irmãos, marido e mulher, não importa. Para que vocês possam se aproximar e se perdoar, se entender, se amar. Muito mais fácil amar alguém da família da gente, não é? Na verdade, você perdoa com mais facilidade um irmão, você não tem como ficar com raiva quando tem um filho, ou tem. Então, quando vem no nosso seio familiar, é mais fácil a gente gostar daquela pessoa. É uma estratégia educativa que a gente ainda precisa. Então, de repente, aquela raiva está lá atrás. A apometria pode ajudar a dissolver um
pouco dessa raiva, da energia contida nessa raiva toda aí, esse sentimento tão forte. De dizer, olha, faz um esforcinho. Vocês vieram nessa condição para se entender, então tem um pouco mais de paciência, procure se manter mais em oração, faz um esforço, vence aí essa batalha. Então, problemas familiares têm muita indicação na apometria. Problemas físicos, olha o que está escrito, sem resposta com tratamentos no plano físico, não é qualquer dorzinha. Também pode ter um resultado interessantíssimo com a apometria. Eu conto sempre uma história que é muito verdadeira. Eu tive muita enxaqueca dos 12, 13 anos até aproximadamente os 24 anos. Fiz todos os tratamentos no plano físico possíveis. Tomei todos os medicamentos que vocês possam imaginar. Nada resolveu. O que resolveu? Tratamento espiritual. Nem foi com apometria. Não foi aqui. Mas o tratamento espiritual foi o que resolveu. Tinha origem na vivência de hoje? Não. Conto para vocês que não. Tinha origem no que eu havia feito a várias pessoas numa vivência pretérita. Então aquela energia precisava de outro tipo de recurso para dissolver. Então, quando o tratamento no plano físico não é suficiente, a apometria pode ajudar. Talvez ela não resolva, como nesse exemplo que eu dei, mas talvez ela te ajude a descobrir um caminho melhor para o tratamento no plano físico. Entenderam isso? Depois da apometria eu voltei em tal médico, ele descobriu que eu tinha e foi melhor o meu tratamento. Então, de várias maneiras, ela pode ajudar. Problemas psicológicos diversos também. Uma pessoa que tem uma depressão e não resolve de jeito nenhum, ela já tentou tudo. Vamos investigar um pouquinho mais e pode ser que haja um auxílio também. Vícios variadíssimos, a gente pode contribuir, pode ajudar com a apometria. Nada disso, eu quero ressaltar, que se resolve por completo. Porque depende também do meu esforço, né? De como eu estou vivendo essa minha experiência agora. Mas pode contribuir bastante. Vamos passar outras indicações. Dificuldades cotidianas diversas. Eu tenho um trabalho que não vai para frente de jeito nenhum, eu saio de um lado, eu pulo para o outro. Eu sempre tenho dificuldades nisso. Vamos tentar entender por que é importante você ter essa dificuldade e como você deve agir. A apometria pode ajudar. Queixas relacionadas ao desequilíbrio da mediunidade, como insônia, que eu não consigo resolver de forma nenhuma, mudanças repentinas de humor, a pessoa vê coisa, ouve coisa. A apometria pode ajudar a harmonizar e te orientar no estudo para que você consiga controlar bem a sua mediunidade. Traumas, fobias. De repente uma pessoa, eu também conto sempre essa história que é real, a pessoa tem um pânico, tem um medo de uma coisa completamente sem sentido e nunca aconteceu nada nessa vivência que pudesse justificar o pânico. Vocês já viram alguém que tem medo, pavor de ré, de carro? O carro, alguém dá ré no carro e a pessoa não consegue permanecer no carro? Já viram isso? Acontece isso? Não acontece, Natânia? Saltava fora. Dona Tânia, estou falando porque a pessoa está presente. Vocês escutaram? Começava a dar ré, ela saía, abria a porta do carro e saía. Vocês acham que isso vem do nada, que tem origem agora? Não tinha, mas pode ter origem em alguma coisa que aconteceu na vivência passada. Assim a apometria pode ajudar. Desencarnes traumáticos, a gente pode auxiliar a encaminhar essas pessoas que desencarnaram e outras queixas tantas variáveis, tá? Vamos passar. Se tem tanta indicação, quem é que pode fazer a apometria? Bom, quem pode fazer a apometria é preferencialmente a pessoa que tem uma daquelas queixas que a gente mencionou. Preferencialmente a própria pessoa, que também deve ser aquela que assistiu as palestras, como a gente já conversou previamente. Claro que se eu quero muito ajudar uma pessoa que eu gosto, que mora longe, eu vou pensar, ela não pode assistir as palestras, ela nem pode vir no dia da apometria, coitada dessa criatura. Não vai poder ser ajudada? Pode, claro que pode. Se de fato é uma pessoa que não tem condições de estar aqui, está acamada, mora em um outro lugar que ela não consegue chegar, são situações diferentes, poucas situações. Nesse caso, como eu quero muito ajudar, eu venho assistir as palestras no lugar dela. E eu, no dia da apometria, venho e faço a apometria para ela.
é o que nós chamamos de ponte. E como é que se faz a ligação com essa pessoa? Se o problema é dela e não meu. Como é que eu consigo ajudar se ela está tão longe? Pensamento. O meu sentimento em relação a ela é um sentimento muito forte e muito bom. Então eu penso naquela pessoa querendo ajudar. Eu venho assistir a palestra, eu presto atenção, fico pensando, puxa, que ela também esteja recebendo essa informação. Não tem nada mais rápido para acessar alguém, nada mais rápido do que o pensamento. O pensamento é o que chega primeiro, muito mais rápido, até qualquer outro lugar, até qualquer outra pessoa. Então eu venho e me ligo para a pessoa, que ela esteja recebendo essas informações, que a equipe espiritual esteja atuando já. Aí, sim, nesses casos, a apometria funciona. Portanto, eu tenho que evitar fazer para quem não sabe ou não quer. Eu falei para a pessoa, olha, se quer fazer, vai ser bom e tal, mas ela não pode vir, é uma coisa. Mas eu conto sobre as palestras, peço para ela ficar ligada na hora que eu estou aqui e tudo mais. Passo as orientações que me deram na apometria, essa pessoa vai se ajudar. Mas uma pessoa que não quer, você diz, fulano, vai fazer a apometria, vai ser bom para você, tem essa indicação, eu soube, assim, assim, assim. E a pessoa te responde, eu não quero. Olha, não me mete nisso, hein? Eu não quero, não gosto dessas coisas. Mas você acha que ia ser muito bom para ela. E você vem e faz. Já teve situações na mesa que a pessoa, a gente traz parte da consciência, a pessoa fica brava, porque a gente está se metendo onde não deve. Não é o momento dela, deixa ela escolher, ela é quem sabe. Ajude, faça orações, desejo bem, mas cada um tem o seu momento. E quem não sabe, em algumas situações a gente pode fazer, tá? Para quem não sabe. São exceções, mas preferencialmente para quem quer ajuda. Ajudar a quem quer ser ajudado. Tudo bem? Vamos passar, olha lá. Bom, se a nossa palestra de hoje tem como objetivo relacionar a apometria e o espiritismo, a gente poderia pensar em como utilizar o espiritismo para compreender a ajuda que a apometria traz para nós. Como é que a gente pode fazer isso? Quando você passa pela apometria, é essencial que você se lembre que o compromisso reencarnatório ele é pessoal. Cada um de nós, vocês sabem disso, cada um de nós vive com o que a gente chama de roteiro, planejamento, vários compromissos reencarnatórios. Ou seja, existia um devido traçado, né, de objetivos e situações para a minha vivência de hoje, que incluíam aí algumas dificuldades, até com os meus relacionamentos familiares, como a gente deu de exemplo. Esses são meus compromissos. E quem tem que enfrentar isso é quem mesmo? Sou eu. Ninguém vai passar por mim. Se eu me relacionei muito mal, eu com meu marido, numa outra vivência a gente chegou às vias de fato de se matar, de tirar a vida mesmo. Vocês acham realmente que nessa vivência vai ser tudo, como diria uma senhora amiga minha, um mar de rosas brancas sem espinhos? Acham? Não vai, não vai ser. A gente vai ter conflitos? Muitos, muitos. O que eu tenho que fazer? Correr? É a minha maior saída, será? O que eu deveria fazer? Ajuda? Enfrento, permaneço. Mas daí para que eu vou fazer apometria então? Para que eu fique mais calma, mais harmonizada, mais tranquila, para que a apometria lá me diga assim, olha, você na outra vez se comprometeu, você está bem com ele, você já falhou. Você pediu para vir de novo. Faz um esforcinho, você vai se sentir melhor, você está mais tranquila agora. E você sabe da importância, se esforça, faz mais evangelho. Estão entendendo isso? Então, é essencial que eu lembre que o compromisso é meu. Eu tenho que arcar com isso. Se o meu filho está tomando determinadas atitudes e está se sentindo mal, está atraindo para ele pessoas, energias ruins, ou tem mediunidade, não quer trabalhar com ela, eu venho e faço a apometria para ele, para que ele se sinta melhor. Faço uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes.
Tá certo isso? Não tá faltando uma coisa aí? Tá faltando lembrete. O compromisso é pessoal. Ele tem que arcar com as responsabilidades de não entrar em contato com isso. Vocês estão entendendo? Então não adianta, a apometria não vai resolver os problemas. Ela vai te instrumentalizar para resolver. Mas o compromisso pessoal é intransferível. Fazer uso do livre-arbítrio. Essa também é uma máxima que a gente acabou de relembrar do Espiritismo e que a gente deve usar quando faz a apometria. A gente deve lembrar, olha o que diz ali, que é comum a origem dos problemas estar nas vivências pretéritas. É muito comum, porque a gente agiu muito mal nas vivências pretéritas. Todos nós. Porém, a forma como se lida, como se reage às experiências atuais, ou seja, as escolhas que cada um faz, atrai, agrava ou geram os problemas. Vocês entenderam isso? Não adianta eu botar a culpa de todas as minhas dificuldades nas vivências passadas, hein? Nem tudo é da vivência passada. Talvez o meu problema de hoje seja pela forma como eu estou lidando com a minha vivência hoje, pelas escolhas que eu estou fazendo na vivência de hoje. E se eu não mudar, sabe qual é o problema? Eu dificulto a minha vivência de hoje e também as próximas. Vamos pensar nisso, né? Então, eu tenho a escolha. Vamos passar. Lembrar também, ainda com os conhecimentos do Espiritismo que servem para a gente compreender melhor a apometria, que todos nós, muitas vezes, passamos por o que nós chamamos de provas e expiações. Quem aqui nunca ouviu falar que a Terra é o planeta de provas e expiações? Não é verdade? Provas, a gente acha que aprendeu tudo direitinho quando está lá no plano espiritual e vem para a Terra para fazer a aula prática. Não é assim? Vamos ver se eu já consigo lidar com essa situação de uma outra maneira. Ou eu fiz muito mal a várias pessoas com uma determinada situação. Talvez eu vá passar por situações semelhantes para poder aprender melhor sobre aquilo. Provas e expiações. Então não adianta só reclamar de tudo que eu estou passando de dificuldade. Tem coisa que eu tenho que passar. É importante que eu passe da melhor maneira. Que eu não passe xingando, reclamando, maldizendo. Por que não pode passar desse jeito mesmo? Eu até posso, né? Livre-arbítrio, posso. Mas é uma escolha ruim. Passar, mas passar assim. Não, eu aguento. Xinga, bate tudo. Estou passando, tenho que passar, estou passando. Você está passando, mas está passando mal. Eu vou repetir. Infelizmente, é ruim para você passar por aquela situação com esse comportamento. Sabem por quê? Porque quando a gente passa por aquela situação reclamando, maldizendo, sabe? A gente vai ter que repetir a situação. Entenderam ou não? Ah, mas eu já passei. Não, passou mal. Passou mal. Não tirou daquela situação aquilo que você precisava. Não aprendeu. Não fez brotar de você sentimentos melhores. Você passou e só tirou daquela situação sentimentos e pensamentos ruins. Não teve aproveitamento. Vai ter que passar de novo. Então, se eu não quero repetir aquilo, vou tentar me acalmar. Faço a apometria para me fortalecer, para me harmonizar, mas vou tentar passar o melhor que eu puder, tá? Portanto, lembrar que todos possuem habilidades, condições, amparo aqui no plano físico e no plano espiritual para resistir, suportar as dificuldades da vivência de hoje e passar por ela da melhor maneira possível, tá? Para o melhor aproveitamento da oportunidade. Vamos passar, estou acabando. Concluindo, então, no finalzinho, a apometria tem bases nos preceitos espíritas. Elas não são sinônimos, né? Mas as bases da apometria estão lá no espiritismo. Ela não deve ser encarada apenas como uma técnica assistencial. O que quer dizer isso? Eu não posso achar que eu venho, faço a apometria resolve o meu problema e aí eu vou embora. Esquece, não funciona assim. Ela é uma técnica para auxílio.
te ajuda, faz um reequilíbrio energético, encaminha obsessores, que já vai te ajudar bastante, te harmoniza para que você se sinta melhor, lide melhor com a situação, mas ela é principalmente um recurso valioso para esclarecimento e orientação sobre a forma de conduzir a sua vivência de hoje. Ou seja, ela te orienta realmente a botar em prática a tal reforma íntima. Para finalizar, vamos lembrar de uma recomendação bem do Espiritismo, que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar suas más inclinações. Então, que cada um de nós, que precisa da apometria ou não, se lembre disso, né? Que a gente possa, de fato, tentar se harmonizar, se acalmar, melhorar os pensamentos para enfrentar essas nossas más tendências que todos nós temos e aumentar as nossas potencialidades a partir da mudança primeiro do nosso pensamento. Uma boa tarde a todos.